Há menos de 6 meses atrás, Sanepar custava R$ 9,00 e agora ela está custando aproximadamente R$ 7,15, o que representa uma queda de 20%. E só hoje, como a gente pode observar, a gente já vê uma queda de mais de 4%. Se você tem ações da Sanepar na carteira ou está pensando em comprar, assim que você acordou, você olhou o gráfico e acendeu um alerta, justamente porque está com uma queda muito acentuada para um dia. Mas fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo certinho e vou mostrar para vocês o que eu vou fazer na minha carteira. Para que a gente não perca muito tempo, eu já vou explicar para vocês o que é que está acontecendo. Para quem não lembra, a Sanepar ela recebeu 4 bilhões em precatórios. E esse dinheiro, na verdade, ele ia até ser repassado ao cotista, justamente porque isso é uma indenização que a empresa recebeu. Então a gente pode dizer que é mais ou menos um lucro e ela ia repassar para os cotistas. Só que ontem à noite, dia 23 de junho, a AGEPAR soltou um fato relevante que pegou muita gente de surpresa e que vai fazer a ação muito possivelmente desvalorizar nos próximos dias. Então, para que a gente possa entender o que foi que aconteceu e o que fez a ação cair, a gente precisa observar o que foi que a AGEPAR soltou no fato relevante de ontem. Então, pense bem, o investidor ele ia receber parte desse dinheiro em dividendos. Só que, no fato relevante de ontem, como a gente pode ver, a AGEPAR simplesmente disse que o dinheiro dos precatórios ele ia ser destinado 50% para investimento e 50% para desconto nas faturas de água das pessoas. E aí é nessas horas que o mercado acaba entrando em um leve pânico, porque muita gente que esperava receber esse dividendo não vai mais. E aí começam a vender as suas posições na ação. E você vendo aqui esse gráfico em vermelho, você deve estar se perguntando, rapaz, será que isso é uma oportunidade de compra ou eu devo vender? Então eu quero que fique claro uma coisa para vocês. No vídeo de hoje eu não vou dar diquinha. Nesse vídeo eu vou te mostrar o impacto real disso e ainda vou mostrar para você qual é o meu preço teto para essa ação. Além de mostrar o que eu vou fazer hoje na minha carteira. Então fica comigo até o final porque eu vou te mostrar o que é que a gente deve fazer nessas situações. Isso porque tomar uma decisão emocional nesses casos pode te custar muito caro. Então, só para que fique claro, para a gente saber o que é que tem acontecido com a ação, a Sanepar, por ter recebido esses 4 bilhões, muita gente pensou, opa, eu vou receber um dividendo a mais se eu comprar essa ação. Então, muita gente comprou com a promessa de que receberia esse dividendo a mais. Só que a AGEPAR, que é a Agência Reguladora do Saneamento lá do Paraná, bateu o martelo e disse, negativo, esse dinheiro não vai para o bolso do acionista. Como a gente viu aqui, esse dinheiro ele vai 50% para investimentos e 50% para desconto nas faturas. E vamos ser sinceros, né, gente? Isso para o investidor imediatista de curto prazo, isso é um balde de água fria. E esse é um dos motivos que vai fazer a ação cair nos próximos dias. O mercado financeiro ele é imediatista. Então, se a promessa de dividendos maiores sumiu, muitos fundos e investidores institucionais que investiram visando essa rentabilidade maior vão sair da ação, né, vão vender e vão procurar outra oportunidade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Isso muda em alguma coisa a estrutura da Sanepar ou o lucro que ela gera recorrentemente? E a resposta para esse caso é não. Isso porque a Sanepar ela continua trabalhando, continua investindo na sua capacidade e continua apresentando um bom lucro todo trimestre. Então eu quero que você perceba uma coisa. É a partir desse ponto que a gente começa a separar aqueles investidores que ganham dinheiro com a bolsa e aqueles que só perdem dinheiro com a bolsa. Isso porque é muito importante você saber diferenciar o que é uma receita recorrente e o que é uma receita não recorrente. Por exemplo, muita gente viu essa notícia referente à Sanepar de queda no lucro, só que eles não pensaram em uma coisa. Ó. Aqui diz que o lucro secou 70%, ou seja, caiu 70%. Só que eles não pensaram em uma coisa, que é justamente que essa parte do lucro ela veio através desse precatório. E o precatório, ele é um não recorrente, é uma receita não recorrente. Ou seja, essa receita, na verdade, ela só ia acontecer uma vez. E você não pode, de jeito nenhum, montar uma estratégia de investimento para aposentadoria baseada em uma empresa só porque hoje ela recebeu essa quantia, que possivelmente não vai se repetir. Então, só para que a gente entenda o que é esse não recorrente, eu trouxe para vocês aqui parte do resultado que a Sanepar apresentou. Que no primeiro trimestre de 2026, a gente teve um lucro de 352 milhões. Enquanto no primeiro trimestre de 2025 o lucro ele foi 1,2 bi. E aí acaba aparentando que ela perdeu 70% do lucro, sendo que, como eu já falei para vocês, parte desse valor ele vem justamente do que a gente pode ver aqui embaixo, que seriam justamente os precatórios, como eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Receita de precatórios da ação judicial. Como vocês podem ver, em 2025 ela recebeu esse dinheiro. E isso afetou muito o que a gente pode ver no lucro, porque como a gente vê esse ano aqui, ela não recebeu nada. Então aqui é como se fosse o resultado recorrente da Sanepar. Então perceba, toda vez que a gente vê uma notícia de uma empresa, o lucro caiu 70%, 50%,
a gente não pode simplesmente ouvir esse boato e sair para vender as cotas. Porque normalmente esse resultado, quando tem uma queda tão expressiva, é proveniente de um resultado não recorrente que aconteceu no passado. E é aí que a gente precisa olhar para os resultados recorrentes dessa ação. Justamente porque a gente faz o nosso cálculo de preço-teto para saber se vale a pena ou não entrar na ação com base no resultado recorrente. E por conta desse balde de água fria que eu falei para vocês, muita gente acaba vendendo a Sanepar, por quê? Porque hoje o dividendo que ela paga aos preços atuais é menor do que 6%, que é o que a gente normalmente exige para uma ação que a gente leva para a aposentadoria. Então, eu quero que você perceba uma coisa, nesse tipo de ação, o que a gente tem que levar em consideração é o recorrente. Então, eis aqui algumas perguntas que eu quero que vocês se façam para ver se vale a pena ou não investir na ação. Todo mundo continua precisando de água tratada? Sim. O serviço de esgoto continua sendo essencial? Sim. A empresa, ela continua sendo uma empresa que gera um caixa previsível? Sim. Então entenda uma coisa, apesar da gente não receber esse dinheiro dos precatórios, a gente tem que entender que a Sanepar, ela é uma ação de um serviço que é essencial para a sociedade, ou seja, ela nunca vai deixar de lucrar. Então, se você olha para a cotação caindo e já pensa em vender ou acha que essa ação está passando por algum problema, meu amigo, eu já indico a você se inscrever nesse canal porque você está precisando de um estudozinho. Então, na verdade, a gente tem que olhar com outros olhos. Isso porque, se a Agepar diz que parte desse dinheiro vai para investimento, a Sanepar ela vai precisar tirar menos dinheiro do seu bolso para poder investir e, consequentemente, se endividar menos, o que acaba fortalecendo a estrutura financeira da empresa. Isso faz a gente pensar aqui justamente no marco legal do saneamento, que é uma exigência que as empresas têm de, até em 2033, universalizarem o atendimento à água e esgoto. Só que perceba, a Sanepar, ela está tentando fazer todos os investimentos que é preciso até 2029. E por causa disso é que a Sanepar ela está numa fase de capex alto e, consequentemente, os dividendos que ela paga são menores, justamente por conta desse investimento que ela está fazendo. Então, se você é um investidor a longo prazo, eu quero que você perceba uma coisa. Se a Sanepar está fazendo muito investimento agora, quando acabar esses investimentos, seja lá para 2029, 2030, o investimento que ela vai fazer a partir de lá vai ser menor e, consequentemente, ela vai distribuir mais lucro para os acionistas. E aí eu te pergunto, você quer comprar essa empresa barata agora, enquanto ela ainda está investindo em si mesma, ou você quer pagar caro para comprar lá em 2030, quando ela estiver distribuindo mais dividendos? Então, só para que vocês tenham uma noção, eu tenho Sanepar na minha carteira, não é uma posição tão grande ainda, mas pretendo ser. E, como você pode ver, o meu preço médio é R$ 3,94. Eu estou com uma rentabilidade de mais de 100% nela. Só que agora que você entendeu que esta queda da Sanepar nada mais é do que uma resposta a esse fato relevante que a Agepar lançou, dizendo que de fato esse precatório recebido não vai ser distribuído aos acionistas, como a gente pode ver aqui, a gente passa a entender então que o problema da Sanepar não é um problema estrutural. Então, a partir daí, a gente sabe que para a gente fazer o cálculo do preço teto da ação, para saber quanto ela realmente vale e para saber se tem margem de segurança para aporte, a gente tem que usar justamente o valor recorrente, que foi o que eu mostrei para vocês também já nesse vídeo. Então, só para que fique claro para vocês, eu já tenho o preço teto aqui da Sanepar, tá? Como eu posso mostrar aqui para vocês, o meu preço teto da Sanepar é 8,87. Por mais que a Sanepar ela não tenha margem para que a gente possa receber o dividendo yield esperado de 6%, a gente tem que lembrar justamente do marco do saneamento que eu falei para vocês. Então, a longo prazo, que é o objetivo da Sanepar na minha carteira, que eu quero tê-la para aposentadoria, então eu tenho que observar também daqui para frente o quanto eu acho que ela vai lucrar. Então, eu faço também o cálculo de preço teto a partir do fluxo de caixa livre. E aí a gente já vê que a gente já tem uma margem de 23%. E particularmente, quando eu vou fazer a compra de algumas ações, eu exijo uma margem entre 15% a 20%. E como prometido, no vídeo de hoje eu ia trazer para vocês o que eu ia fazer na minha carteira. Então, a partir desse parâmetro, você pode ver que a Sanepar, na verdade, ela está descontada. Então, como vocês podem ver aí na tela, eu estou deixando aí algumas ordens de compra que eu fiz para essa ação. Para que vocês possam ver que eu não só explico, como eu também mostro na prática que eu estou comprando essa ação. Então, em resumo, você viu que de nada adianta você simplesmente olhar para essas notícias referentes às ações ou levar em consideração alguns ganhos das ações que não sejam recorrentes. Isso porque você tem que planejar a aposentadoria com base no que a empresa ela pode te entregar sem que haja algo a mais, sem que tenha esse bônus. Porque se você não contar com esse bônus, caso ele venha, você sai no lucro,
lucro, por assim dizer. Então, na verdade, a gente tem sempre que olhar para os números recorrentes da empresa quando a gente vai fazer a nossa análise para saber se a gente compra o ativo ou não. No caso do vídeo, como vocês viram, eu mostrei meu preço de Sanepar e mostrei para vocês que eu tô comprando aos poucos o ativo. E eu tô comprando aos poucos justamente porque a gente tem sempre que estar atento a esses ruídos regulatórios, porque a ação ela pode cair um pouco mais, então a estratégia que eu utilizo é de escadinha, ou seja, ir comprando um pouquinho da ação à medida que ela for caindo. Mas e vocês? Deixem aqui nos comentários o que é que vocês vão fazer, se vocês têm Sanepar, se vocês não têm, se vocês vão comprar ou se vocês vão manter. Eu quero saber aqui nos comentários, então me conta aí. Eu, quanto mais a ação estiver caindo, eu vou continuar comprando, né? Até porque eu quero ter essa ação na minha carteira e também porque ela já está bem descontada. Então, cada vez mais que ela for caindo, mais desconto vai ter e mais lucro eu vou ter lá na frente, porque o meu yield on cost vai ficar maravilhoso. Então, meus queridos, esse foi o vídeo. Eu espero que tenha sido uma grande valia para vocês, tá? Até porque deu um pouquinho de trabalho de eu juntar todas essas informações. Então, por isso, eu peço que você se inscreva aqui no canal para que a gente possa cada vez mais trazer conteúdos ainda melhores. E também para ajudar o canal, deixa um like aí se esse vídeo te ajudou a clarear um pouquinho a mente, a ficar um pouco mais despreocupado. Porque essa, na verdade, é a função do canal. De trazer um pouquinho do que eu vivo para vocês, de trazer minhas opiniões quanto aos investimentos. E também, uma hora ou outra, fazer alguns aportes práticos para vocês verem. Então, se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, ou te deixou mais confortável, eu peço, por favor, que você deixe o like, como eu já falei. E esse foi o vídeo, meus queridos. Que Papai do Céu abençoe todos vocês e até o próximo vídeo, que será excepcional.